Já alguma vez pensaram que a coisa mais banal do mundo, a nossa rotina, pode ser a ferramenta secreta para desbloquear uma língua nova? E se disséssemos que descrever como se lava os dentes é, na verdade, mais poderoso do que decorar listas e listas de verbos? É precisamente esta a ideia que vamos analisar hoje. Temos aqui o guião de um podcast de aprendizagem chamado Português Librado, que foi feito para falantes não nativos e que aposta tudo nisto. O nosso objetivo é perceber se um método que parece tão simples pode ser mesmo eficaz. Vamos desmontar a lógica, ver as técnicas, o vocabulário e tentar perceber se o segredo está mesmo escondido no nosso dia-a-dia. Olha, o que é fascinante nesta abordagem, logo à partida, é que ela vira um bocado de cabeça para baixo a forma como olhamos para a aprendizagem de uma língua. Em vez de ter aquela montanha de gramática, não é? Que temos de escalar, a sugestão é começar por mapear o terreno que já conhecemos de cor. A nossa vida. É uma mudança de perspectiva muito, muito poderosa. Ok, vamos então mergulhar nessa lógica. A ideia central que o material propõe é que o foco no cotidiano funciona porque é, acima de tudo, real. É pessoal. Não é preciso inventar tópicos complicados. Acordar, comer, trabalhar, pronto, são coisas universais. Exato. E isso resolve logo um dos maiores bloqueios, que é a ansiedade do "e agora, o que é que eu digo?". O método elimina essa questão. A matéria-prima para a prática já existe, acontece todos os dias. O guião até sublinha que não é preciso procurar palavras ou ideias, o que liberta imensa energia mental. Exatamente. E isso leva-me a outro ponto que achei crucial. A ideia de praticar português útil. O tipo de linguagem que se pode usar logo. O exemplo que eles dão é perfeito. Alguém pergunta, tipo, numa conversa de café: "Então, o que fizeste hoje?" Em vez daquele pânico, daquele silêncio, quem praticou isto tem uma resposta na ponta da língua. Uma resposta comum. Acordei às 7, fui trabalhar, tomei o pequeno almoço e respondi a e-mails. E o importante aqui não é a complexidade da frase, mas a naturalidade, o imediatismo. Isto está ligado àquilo que muitos linguistas consideram o santo graal da aprendizagem, que é começar a pensar na nova língua em vez de traduzir tudo mentalmente. Podes explicar um bocadinho melhor essa transição? Quer dizer, porque é que descrever a rotina acelera esse processo? Bem, porque a tradução mental é um intermediário. É um passo extra que consome tempo, consome recursos cognitivos. Quando se descreve repetidamente uma ação física que se está a fazer, por exemplo, pensar "eu escovo os dentes" enquanto se está a escovar os dentes, o cérebro começa a criar uma ligação direta. A ligação entre a ação e a frase em português. O intermediário, a nossa língua materna, vai se tornando desnecessário para essas ações. É, na verdade, um atalho neurológico. Um atalho que, imagino, constrói confiança. O autor do guião fala muito nisso, na ideia de criar um espaço seguro para praticar, mesmo para quem estuda sozinho. Sugere gravar a própria voz, por exemplo. Isso toca num ponto muito interessante da psicologia da aprendizagem. A ansiedade é, se calhar, o maior inimigo da fluência. Ao praticar sozinho no ambiente de baixo risco, o aprendiz pode focar-se na comunicação sem o medo de ser julgado. O material reforça isto com uma frase que devia ser um mantra. Não precisa de ser perfeito, basta tentar. Este foco no progresso e não na perfeição é o que mantém a pessoa motivada. Vamos então ver como é que isto se materializa na prática. O guião divide o dia em partes e para cada parte dá vocabulário, dá frases. Começa, claro, pela manhã e introduz uma técnica que chama de sombreamento ou shadowing. Que é uma técnica incrivelmente eficaz e que muitas vezes é subvalorizada. Não se trata só de repetir palavras, é imitar a melodia, o ritmo, a entoação da língua. É treinar o ouvido e a boca para os padrões musicais do português, algo que a aprendizagem só por texto ignora por completo. Certo, então vamos ver alguns exemplos para amanhã. Para o momento de acordar, temos frases como: "Eu geralmente acordo às 7 da manhã" ou "às vezes acordo mais cedo". E repara que são frases completas e com contexto. Não é só o verbo acordar, é a ação inserida numa rotina, com um advérbio, tipo geralmente ou às vezes, o que a torna muito mais rica. Depois, para os momentos ainda na cama, o guião sugere: "fico na cama por alguns minutos" e "estico os braços e as pernas". É engraçado porque, ao ler isto, quase que me apetece fazer o gesto. Exatamente. E essa é a chave. Chama-se cognição corporizada. A ideia de que os nossos processos mentais estão ligados às nossas experiências físicas. Ao dizer "estico os braços" e, idealmente, ao fazer um movimento,
Está-se a criar uma âncora de memória muito mais forte do que se estivesse a olhar para um cartão de vocabulário. Faz todo o sentido. Passando para a higiene, o padrão é o mesmo. Vou à casa de banho e escovo os dentes. Lavo o rosto com água fria. E para o pequeno almoço? Preparo o pequeno almoço, como algo simples, como torradas, ovos e fruta, bebo café. O que vale a pena notar aqui é a simplicidade gramatical. É deliberada. Está quase tudo no presente do indicativo. Esta é uma escolha pedagógica muito inteligente. Em vez de sobrecarregar o aprendiz com todos os tempos verbais de uma vez, o método foca-se em dominar um, que é o mais útil para descrever rotinas e usá-lo para comunicar. A complexidade virá depois. Sim, a fundação tem de ser sólida. E depois de apresentar estas frases todas, o autor faz algo que me pareceu o passo seguinte lógico. Junta tudo numa pequena narrativa. De manhã, geralmente acordo por volta das 7. Fico na cama por alguns minutos e depois vou à casa de banho. E isso é crucial. Mostra o aprendiz como passar de frases isoladas para um discurso ligado. É o início do storytelling. Está a dar as ferramentas não só para descrever ações, mas para contar a história da sua própria manhã. É a passagem da memorização para a comunicação real. A estrutura repete-se para a tarde, mas aqui o guião já reconhece que a vida das pessoas diverge mais. Trabalho, estudo, casa. Por exemplo, para um dia de trabalho sugere: depois do almoço, volto ao trabalho. Ou tenho uma ou duas reuniões à tarde. E adapta-se à realidade moderna, não é? Encontramos frases como sento-me à secretária e abro o computador portátil e escrevo relatórios, que são super relevantes para milhões de pessoas. Uma coisa que me saltou à vista foi a inclusão de frases sobre fazer pausas. Coisas como faço uma pausa curta por volta das 3 da tarde ou saio para uma caminhada curta para apanhar ar fresco. Parece trivial, mas ao incluí-las, o método não está só a ensinar vocabulário, está a normalizar a ideia de que o descanso faz parte da narrativa do nosso dia. É uma abordagem muito humana. É verdade. E também há um momento muito meta, quase um piscar de olho ao aprendiz, quando o guião sugere frases para descrever o próprio ato de estudar português. Sim, adorei essa parte. Quando tenho tempo livre à tarde, estudo português, ouço um podcast enquanto caminho, repito frases curtas em voz alta, é uma forma brilhante de usar a língua para reforçar o próprio hábito de aprender, transforma o estudo numa das atividades do dia que se pode descrever. E se ligarmos isto ao panorama geral, o que vemos é uma transição muito clara da aprendizagem passiva para a ativa. O guião não se limita a debitar frases. A certa altura para e desafia diretamente o ouvinte. Agora é a sua vez. Tente falar sobre a sua tarde. Isto pedagogicamente é muito importante. É o momento em que o conhecimento tem de ser produzido. E para facilitar esse passo, que pode ser intimidante, o método usa uma técnica de andaime, oferecendo inícios de frase. Dá o começo como à tarde, eu geralmente, e convida a pessoa a completar. Exato. Isso reduz a carga cognitiva. Em vez de uma página em branco, que às vezes paralisa, o aprendiz tem um ponto de partida. É como dar um empurrãozinho a uma criança que está a aprender a andar de bicicleta. Portanto, se amanhã estabelece a base e a tarde a expande, o material que analisamos usa à noite para focar no vocabulário do descanso e do regresso a casa. Precisamente. Frases como chego a casa às 6 da tarde, tiro os sapatos e sento-me por alguns minutos são universais e evocam uma sensação de fim de ciclo. E depois o jantar e o relaxamento. Cozinho o jantar, leio um livro ou ouço música calma. Vou para a cama por volta das 10h30. O fio condutor é sempre o mesmo. Mas levanta uma questão interessante, não acha? Um método tão focado no concreto, no pessoal, como é que ele prepara o aprendiz para falar sobre temas mais abstratos? Tipo política, arte, filosofia? Essa é uma excelente pergunta. O guião não aborda isso diretamente, mas a minha leitura é que a filosofia não é que este seja o único método, mas sim a forma mais eficaz de construir a fundação, de ganhar a confiança e a automaticidade iniciais para depois poder construir em cima disso. Concordo. É a porta de entrada. Ao dominar a capacidade de narrar a sua própria vida, o aprendiz ganha a estrutura e a confiança para começar a opinar sobre o mundo exterior. Não se pode construir o 10º andar de um prédio sem ter os alicerces bem firmes. Este método é sobre construir esses alicerces de uma forma incrivelmente sólida e pessoal. Então, se tivéssemos de resumir a estratégia central aqui, como é que a descreveríamos?
Parece-me que vai muito além de um simples falo sobre o seu dia. Sem dúvida. Eu diria que a filosofia assenta em 4 pilares. O primeiro é o que eu chamaria de relevância radical. O ponto de partida não é um livro, é um universo que o aprendiz já domina. A sua própria vida. O que garante uma aplicabilidade imediata. Exato. Mas gramaticalmente simples, é como aprender a construir uma parede com tijolos bem alinhados antes de tentar fazer arcos. É isso mesmo. O terceiro pilar é a prática ativa deliberada. O método empurra constantemente o aprendiz da posição de ouvinte passivo para a de produtor ativo, com o shadowing e os desafios diretos. A mensagem é: uma língua não se aprende, pratica-se. E, por fim, o pilar que talvez seja o mais importante, o psicológico. A ideia de redefinir o sucesso. O sucesso aqui não é a ausência de erros, é a consistência. Adoro a citação do guião que resume isto. Uma frase hoje, 2 amanhã, uma história inteira na próxima semana. Essa mentalidade é libertadora, remove a pressão da perfeição e foca-se no processo, na criação de um hábito. No fundo, esta abordagem transforma a aprendizagem de uma tarefa académica intimidante numa prática diária, quase como uma forma de meditação. E é essa integração na vida real que garante a motivação a longo prazo. Fica claro que, segundo esta abordagem, para começar a falar uma nova língua não é preciso logo de início um manual de gramática gigante. Às vezes basta olhar para o nosso próprio dia e ter a coragem de começar a contá-lo, uma frase de cada vez. O material dá-nos um mapa para descrever o presente do nosso dia. Fica a reflexão. Qual seria o próximo passo natural usando esta mesma lógica? Talvez usar o futuro simples para descrever os planos para o dia seguinte. Amanhã vou acordar às 8, vou ter uma reunião importante, ou para o fim de semana. É uma forma de ver como este pequeno universo pessoal se pode expandir, levando a língua connosco. Do passado imediato para o futuro próximo, sempre ancorado na nossa própria realidade.